Boa noite. Hoje nosso texto vai ser Ruth 2. Então, eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia, lá no texto de Ruth, capítulo 2, e a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 12. Um tempinho para vocês acharem aí, bem lá no comecinho da Bíblia. Então, vamos ler? O título não inspirado diz assim: Ruth trabalha no campo de Boaz. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereais que sobrarem. Noemi respondeu: Está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher as espigas após os ceifeiros. Aconteceu dela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Enquanto isso, Ruth estava ali. Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor os abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: Quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: É a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã, ela me pediu permissão para colher as espigas, após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: Ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observem que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse: O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei tudo o que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvir falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar aqui hoje estudando, conhecendo mais da tua palavra, Senhor. Nós queremos pedir para que o Senhor possa estar conduzindo esse estudo, para que o Senhor possa estar revelando cada vez mais da tua palavra para nós. Queremos pedir para que o Senhor esteja trabalhando o nosso entendimento aqui nesse momento. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, hoje, a gente vai ver nesse trecho um tema principal. A gente vai ver como que a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, elas se combinam. Isso tem sido uma grande discussão no meio da igreja, que é, o que a gente tem que fazer? A gente tem que esperar, confiar em Deus, ou a gente tem que trabalhar, correr atrás do que a gente quer, do que a gente espera? Então, e normalmente isso é tratado com certa tensão. Então, o que eu tenho que fazer? É uma coisa? É outra? O que é certo? Será que se eu trabalhar, será que se eu correr atrás das coisas, eu não estou confiando em Deus? Ou será que eu devo ficar aqui parado? E isso é tratado sempre com certa tensão. E a gente vai ver a partir da história de Ruth, como que a gente tem que se comportar nesse momento. Como que ela fez e o que realmente agrada a Deus. Mas talvez você esteja pensando, como assim no capítulo 2 de Ruth, que claramente conta uma história, a gente está vendo, uma pessoa simplesmente foi para o campo, começou a trabalhar. Como a gente vai falar sobre soberania de Deus, como a gente vai falar de responsabilidade humana, questões teológicas tão complexas, né? E eu queria, antes de começar em si, entrar no texto em si, falar com vocês sobre como que um livro da Bíblia se torna um livro da Bíblia. Talvez isso ajude a responder por que numa história de simples narrativa a gente pode tratar de temas tão profundos como lei, os evangelhos, tipo, por quê?
que parece uma simples história, mas não é. Então, a primeira coisa que faz a Bíblia ser a Bíblia é ela ser inspirada por Deus. Isso eu acho que todo mundo está de acordo, né? Então, o livro de Ruth é um livro bíblico e a gente pressupõe, todo mundo cristão que acredita na Bíblia concorda que ele é um livro inspirado por Deus. E tá certo. Mas assim, às vezes a gente não para muito para pensar como que funciona essa inspiração. Deus, ele não entregou a Bíblia para a gente, assim como ele entregou os 10 mandamentos para Moisés, né? Que ele simplesmente foi lá e entregou. A Bíblia, ela não surgiu desse jeito para a gente. Então, o que seleciona, por exemplo, alguma coisa, algum livro fazer parte da nossa Bíblia, que a gente acredita que foi inspirada, e o que diferencia, por exemplo, dos livros que a gente considera apócrifos, que a gente considera não inspirados? Às vezes a gente vive na igreja, né? A gente acredita com todo o nosso coração que a Bíblia é inspirada, mas a gente não para pensar nessas coisas. Então, a definição de um livro apócrifo é um livro que conta a história do povo de Israel, que conta a história do povo de Deus. E você pode pensar agora, mas parece Ruth, porque Ruth parece que está contando uma história. Ela era a avó de Davi, como o Dominique explicou para a gente ano passado. Semana passada. Ela era uma pessoa que veio a fazer parte do povo de Israel. Então, por que será que esse livro parece uma narrativa simples? Ele não ficou como um livro apócrifo, mas ele faz parte da nossa Bíblia. Ele faz parte do que a gente acredita que foi inspirado por Deus. E a resposta, ela é muito simples. É que a Bíblia inteira, ela fala sobre um só assunto. Mesmo que pareça coisas tão diferentes, né? O Gênesis, o Antigo Testamento, as leis, juízes. Aí depois a gente vem Salmos, depois período babilônico, Evangelhos, a parte da igreja, né? As cartas para as igrejas e Apocalipse parecem coisas tão diferentes, mas na verdade elas falam sobre uma coisa só, que é a história da nossa salvação. Então, isso faz parte, isso é um dos critérios para fazer parte da Bíblia. Depois a gente pode se aprofundar mais sobre como que o cânon bíblico ele foi fechado, é uma parte da história muito interessante, mas aqui a gente vai aceitar que a Bíblia inteira, para ela ser Bíblia, ela fala sobre a nossa salvação, porque senão não faz sentido. Porque é a maneira como que Deus ele escolheu se revelar para a gente. Escolheu mostrar qual que é o caminho da nossa salvação. Então, se Ruth é um livro bíblico, ele com certeza fala sobre a nossa salvação. Ele com certeza fala sobre como a gente deve viver, mesmo hoje em dia. Então, essa história que vai transpassar pela Bíblia inteira, que ela inteira vai estar contando, se resume em 4 partes, que são muito importantes todo mundo saber. Que é a história da criação, é a história da queda, a história da redenção e a história da consumação. Então, a gente vai encontrar esses pontos dentro de alguns livros bíblicos, mas sempre o livro bíblico vai estar dentro dessa história completa da nossa criação, da nossa queda, da nossa redenção por meio de Jesus e da consumação, que é o final. Então, por exemplo, no livro de Gênesis a gente consegue ver a criação e a queda de uma maneira muito simples, né? E o livro de Apocalipse a gente consegue ver a consumação. Os evangelhos a gente consegue ver a redenção. E são partes mais fáceis da gente encaixar, né? Então, se a gente começa a se perguntar, nossa, mas o evangelho de Marcos, por exemplo, nessa grande história da Bíblia, aonde ele está? Muito simples. Ele está ali na parte da redenção. Ele fala de Jesus, ele fala da obra de redentora de Jesus. Mas, mesmo que seja mais difícil da gente entender aonde um livro da Bíblia está nessa história da nossa salvação, ele está, porque senão ele não seria um livro da Bíblia. E a gente vai conseguir estudar muito isso ao longo desses dias em Ruth. Então, por isso que ao longo dessas próximas semanas, a Dominique já começou a falar isso semana passada, hoje, e ao longo das próximas semanas, a gente vai olhar muito além de um livro de romance. Então, a gente vai olhar muito além de um livro de história, que vai contar a história muito linda mesmo, de Ruth, de Boaz, de Noemi, mas a gente vai olhar muito além. Então, a gente vai tratar de assuntos muito importantes.
como a soberania de Deus e a responsabilidade humana hoje, por meio do capítulo 2. A gente vai falar sobre a graça no Novo e no Antigo Testamento, que a Dominique já começou a falar semana passada, se você é uma pessoa que está lembrando, que ela falou sobre como Ruth foi salva, né, pela graça no Antigo Testamento. A gente vai falar sobre a lei de Deus. Então, afinal de contas, e a lei? A lei aparece em Ruth? Parece que não, mas eu acho que aparece muito em Ruth a lei de Deus. E é claro que a gente não pode deixar de falar do sacrifício de Jesus para salvar a gente hoje e o sacrifício de Jesus para salvar as pessoas do Antigo Testamento, assim como os personagens da nossa história. Então, eu quis começar falando isso para não gerar dúvida do porquê que uma história que parece tão simples, que no primeiro olhar parece que está simplesmente contando a história de uma moabita que virou israelense, que foi vó de Davi. Por que a gente vai falar de temas tão complexos? Mas porque a Bíblia inteira vai tratar sobre a nossa salvação. Então o livro de Ruth não seria diferente. E agora, vamos focar no tema do nosso texto, né? Então, nesses dois temas centrais que a gente vai trabalhar hoje. Aqui a gente pode ver no nosso trecho do capítulo 2 que Ruth está buscando um trabalho. Então, ela está buscando o alimento. Ela veio lá de Moab, elas deixaram tudo para trás, então elas não tinham. Ela e Noemi não tinham alimento, não tinham dinheiro naquele momento. Então, ela já logo se coloca, logo já se dispõe a trabalhar. E falando, né, sobre a nossa posição diante de uma situação como essa, qual que é o correto? Será que é agir como o Ruth fez, que é já logo falar assim, não, eu vou procurar um lugar para trabalhar, eu vou ver o que é que eu vou fazer para gerar recursos? Ou será que a gente precisa ficar parado confiando em Deus? Expandindo para a nossa realidade hoje, para a gente se colocar um pouco. Num caso de doença, por exemplo, a gente deveria orar para que Deus curasse, ou a gente deveria procurar um médico, ou a gente deveria se tratar. Em relação ao nosso sustento, que é um caso parecido com o de Ruth, o que a gente tem que fazer? A gente tem que confiar na provisão de Deus, ou a gente precisa trabalhar para comprar nossas coisas, nossa comida? E o casamento, por exemplo, quem está procurando um pretendente, precisa esperar em Deus para que ele mande alguém, ou precisa procurar essa pessoa, precisa se arrumar, precisa conhecer novas pessoas. O que a gente tem que fazer? O que Deus espera que a gente faça no nosso dia a dia, sendo cristão? E parece que existe uma tensão, e até mesmo na nossa vida, a gente trata isso como uma tensão, né? Eu procurando estágio, por exemplo, e às vezes a gente fica, mas será que tá certo correr tanto atrás? Será que eu não devia confiar em Deus? E a gente coloca isso como se fosse uma tensão. Mas, na verdade, a Bíblia e o livro de Ruth vai mostrar pra gente que não tem tensão nenhuma entre essas duas coisas. Que ao mesmo tempo que Deus quer que a gente trabalhe, que Deus quer que a gente corra atrás, que a gente se esforce com os recursos que a gente tem, Ele quer que a gente confie inteiramente nele. E essas duas coisas são completamente possíveis de acontecer ao mesmo tempo. Então, é isso que Deus espera da gente. E relembrando um pouco o que aconteceu até elas chegarem lá, que a Dominique falou semana passada, né? Então, Elimeleque e Noemi, que eram os sogros de Ruth, eles deixaram Belém no tempo de fome e foram morar em Moabe, que era uma terra pagã, uma terra que adorava deuses pagãos, e eles saíram de lá durante um período em que Deus estava ensinando o povo, em que ele mandou a fome, em que ele mandou restrição, para ensinar o povo a voltar para os caminhos dele. Então a gente viu que talvez não tenha sido a melhor atitude eles terem fugido daquele lugar, daquele momento. E eles se afastaram do território de Deus, eles se afastaram dos caminhos de Deus. Os seus filhos tiveram casamentos fora da aliança, eles casaram com mulheres moabitas, então eles começaram a descumprir os mandamentos do Senhor, e eles morreram, né? Eu não vou me estender muito contando a história, porque o Dominique já fez isso muito bem nas últimas semanas, mas eles morreram, então ficaram ali aquelas 3 viúvas, e quando elas souberam da providência de Deus em Belém, elas voltaram
elas voltaram para lá. E aí, a Orfa, que foi uma das noras de Noemi, ela voltou, ela escolheu voltar para os pais dela, para a terra dela, escolheu o caminho mais largo, o caminho mais fácil. E Ruth, ela escolheu vir para Belém, ela escolheu deixar tudo que ela tinha e vir para Israel. E aí a gente encontra, né, no estudo da semana passada, uma das partes mais bonitas do livro de Ruth e talvez da Bíblia inteira, uma das profissões de fé mais lindas, que é quando ela fala que viria com Noemi até Israel e que o povo dela viraria o povo de Noemi viraria o povo de Ruth e o Deus de Noemi viraria o Deus de Ruth. É uma coisa muito importante que acontece aqui, porque ela não está simplesmente se apegando a Noemi, mas ela está se apegando ao Deus de Israel. Então ela, que era moabita, se tornou israelita, ela se tornou judia por meio da fé. Então ela se torna povo de Abraão, ela se torna filha de Abraão por meio da fé. Que coisa interessante, não é mesmo? E se você prestou atenção no Dominique, que explicou isso semana passada, vocês viram que na hora que ela foi explicar essa profissão de fé, ela leu um texto do Novo Testamento. E na hora que ela foi explicar a ação de Ruth, ela falou que era uma ação esperada por uma pessoa cristã. Só que, qual é o tempo que a gente viu que a gente estava vivendo aqui? A gente estava vivendo o tempo de Juízes. Agora eu viro para você e falo que Noemi e que Ruth se tornou filha de Abraão pela fé. Algo que a gente vê lá no Novo Testamento. Então, o que está acontecendo? Se você é uma pessoa curiosa ou se você é uma pessoa que gosta de saber de tudo certinho, talvez você esteja com bastante dúvida. Como assim no tempo de Juízes a interpretação vai ser no Novo Testamento? Como assim? O que Jesus promete para a igreja vai ser o que Ruth passa. E como assim a conduta de Ruth vai ser cristã se ela está vivendo séculos antes de Cristo? Isso parece um pouco errado e um pouco atemporal. Você pode estar se perguntando se a gente está viajando na maionese. Mas eu vou deixar para responder isso semana que vem. Então, hoje a gente vai continuar o nosso texto, mas essas são questões muito centrais do livro, mas que a gente vai conversar direitinho na semana que vem. Agora, a gente voltando para o livro de Ruth, capítulo 2, versículos de 1 a 3, a gente vê que, então, ela começa a trabalhar, porque elas estão com fome, porque elas estão precisando mesmo, e Ruth, ela se propõe a fazer um trabalho muito simples, se propõe a recolher espigas. E ela tinha, lá em Moab, uma vida muito confortável, ela tinha um marido que trabalhava por ela, ela tinha enfim, todos os recursos. Mas chegando lá em Belém, ela precisa fazer um trabalho muito duro, um trabalho muito simples. E como que era esse trabalho de recolher espigas? Vou explicar para vocês. Era assim, tinha um campo, primeiro iam homens com as ferramentas e eles começavam a ceifar todas as espigas, né? E caía no chão. Depois vinham as servas e recolhiam em cestos. Mas elas nunca conseguiam recolher tudo. Então, isso que sobrava, os estrangeiros podiam pegar. Então, era isso que Ruth estava indo fazer. Pegar a sobra da sobra. Então, era um trabalho realmente muito duro que ela tinha que fazer. Mas a gente vê que ela não reclama em nenhum momento. Ela não sente dó de si mesma em nenhum momento. A gente não vê isso no texto. Pelo contrário, ela tem um sentimento de gratidão. Ela pede permissão para fazer aquele trabalho, mesmo sendo um direito dela. A gente vai ver semana que vem. Isso era uma lei que está escrito em Levíticos, ela tinha direito de fazer aquilo. Mas ela se coloca numa posição de humildade. Ela não reivindica nada como se fosse de direito dela. E ela mostra muita gratidão por poder estar fazendo aquele trabalho. E isso nos lembra da dignidade dos trabalhos honestos, né? Que muitas vezes as pessoas não querem fazer algum tipo de trabalho, pensam que eles não são honestos ou que eles não são dignos, né?
porque são trabalhos pesados, trabalhos árduos, mas às vezes Deus usa esse tipo de trabalho. E não tem problema nenhum nisso, eles são trabalhos tão dignos quanto qualquer outra. Aqui a gente já consegue tirar a primeira aplicação do livro de Ruth, não, desse capítulo de Ruth, que a gente tem que se dedicar ao trabalho que Deus nos dá. Não importa qual seja esse trabalho, não importa se é um trabalho muito simples, um trabalho que a sociedade trata com desleixo, não valoriza, e não importa se é um trabalho que é visto como um trabalho bom, não tem problema. O trabalho que Deus dá pra gente, a condição que Deus dá pra gente para se sustentar, é aonde a gente tem que se dedicar. E a gente tem que lembrar que todos esses trabalhos são dignos. E agora, continuando o texto, no verso 2, a gente consegue ver que Ruth, ela fala que ela vai colher no campo de alguém que, em sua bondade, deixar com que ela faça isso, ou no campo daquele que a favorecer. Então, mesmo no momento em que ela se propõe a trabalhar o que for necessário para ter o sustento, ela sabe que Deus vai prover para ela um lugar para trabalhar. Então, desde o primeiro momento, ela já fala para Noemi que alguém vai favorecer ela, que alguém vai agir com bondade, porque ela sabe que ela buscou refúgio no Senhor. Ela sabe que ela largou tudo que ela tinha para poder viver com o povo de Israel, para poder ser serva do Deus de Israel. E ela sabia que se ela buscou lá é onde ela ia encontrar refúgio. Então, desde o primeiro momento em que ela se propõe a trabalhar, ela também tem a confiança de que Deus vai abrir as portas para ela. E é a mesma coisa com a gente. No momento em que a gente se propõe a sair, no momento em que a gente se propõe a se dedicar às nossas atividades, é o momento onde a gente tem certeza que Deus vai dar forças para a gente e que Deus ele vai abrir as portas do que for necessário. O que a gente não pode fazer é justificar a nossa acomodação na soberania de Deus. Então, o que Ruth não podia dizer era: como eu vou encontrar bondade de alguém? Como alguém vai me favorecer? Porque eu estou certa que Deus vai fazer isso na minha vida, eu não vou trabalhar. Não. Ela sabia da soberania de Deus e ela se propõe ao trabalho que for necessário. Então, Ruth, ela confia e faz. E é uma lição que a gente tem que aprender na nossa vida. Nós temos que confiar e fazer. Então, não importa se a gente, como eu e a maioria das jovens, nós somos estudantes, esse é o nosso trabalho. Então, a gente deve se dedicar ao máximo, a gente deve fazer com muito zelo o nosso trabalho de estudar. Se você é dona de casa, mesma coisa, esse é o seu trabalho. Um trabalho muito pesado. Então, é lá que Deus quer que você se dedique, que você faça o seu máximo. Se você é desempregada, o seu trabalho é procurar um trabalho. Então, é o que você deve fazer: levar currículo, acordar cedo, se esforçar para conseguir um trabalho. Se você é um funcionário, aí é mais fácil, né, de interpretar. É claro, você tem um trabalho que todos enxergam como trabalho, e é lá que você deve fazer isso. Você deve dar o seu melhor e confiar em Deus. Agora, outra coisa que Deus espera de nós, além do trabalho duro que a gente viu aqui com Ruth, Ele espera de nós que nós sejamos generosos com os recursos que Ele nos dá. Por exemplo, aqui, a gente viu que Ruth não tinha, era estrangeira, ela não tinha comida, ela não tinha dinheiro, ela não tinha marido. Tudo que ela tinha era a possibilidade de pegar os restos dos restos da colheita. E mesmo assim, ela age com generosidade. No texto, a gente consegue ver que ela sempre fala que ela vai trazer o suficiente para ela e para Noemi. E Noemi provavelmente poderia, sim, fazer alguma coisa, trabalhar com... Ela não estava num momento muito bom, né, semana passada. Então, ela não se propõe a fazer esse tipo de coisa. Mas Ruth, mesmo não tendo quase nada, ela age com generosidade para Noemi. Então, a gente consegue ver isso, que ninguém tem tão pouco que não possa ajudar os outros. E Deus espera que com o recurso que a gente haja com generosidade para abençoar as outras pessoas. E aí, vocês podem pensar assim: tá bom, legal. A gente viu que Ruth trabalhou muito, que ela agiu com generosidade, mas o que a gente pode aprender disso? Que Deus ajuda quem cedo madruga? Ou seja, se eu me esforçar muito, Deus vai me abençoar?
É claro que Deus, ele nos chama para trabalhar, ele nos chama para trabalhar duro, mas quem dá é ele. Então, começando por quem dá as forças para a gente trabalhar, quem dá o nosso trabalho, por mais que a gente se esforce, é Deus. E é isso que a gente precisa entender. Uma coisa não anula a outra. Não é porque a gente trabalha que Deus deixa de ser soberano, pelo menos um pouquinho, ele não deixa de ser soberano em nada. E não é porque ele é completamente soberano que ele quer que a gente se acomode nisso. E é o que a gente vê nesse capítulo. As duas coisas funcionam juntos, porque é assim que Deus quer que funcione. E então, nos versos 3 a 9, eu vou ler aqui se você quiser me acompanhar, fala assim: Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu dali trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente do seu sogro Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor os abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã, ela me perguntou se podia colher as espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher as espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando estiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. A gente consegue ver no verso 3, escrito que aconteceu. Então, em outras versões, está falando que, como se fosse algo do acaso, trazendo essa conotação de que aleatoriamente aconteceu de Ruth justamente na casa do parente, que é Boaz, e no campo do parente, que era Boaz. Só que a gente sabe que Deus estava cuidando, que Deus estava provendo de tantos campos que ela podia encontrar, de tantas realidades, ela foi justamente para a casa de quem ia prover, para a casa do resgatador dela. Então ela foi para casa, para o campo, de um homem que era fiel à lei do Senhor. E isso é uma das coisas mais importantes para a semana que vem. Junto com aquilo que eu falei para vocês que a gente vai trabalhar na semana que vem, não pode se esquecer que Boaz era um homem fiel a Deus, um homem que guardava a lei do Senhor. Vocês se lembram que a Dominique falou semana passada que aqui a gente estava no tempo dos juízes, no tempo onde cada um fazia o que bem entendia, cada um fazia o que era certo aos próprios olhos. Mas Boaz não. Boaz era um homem que guardava a lei do Senhor, ele era um homem santo. E ele era um homem muito rico, mas só que não adorava ao dinheiro. Ele era um homem rico, mas que tinha o Senhor de Israel como o único Deus dele. E isso é o ponto mais central. E é o ponto que prova que Deus estava cuidando de Ruth, na soberania dele. E os servos de Boaz também eram tementes a Deus. Eles também eram santos. E vocês podem reparar que logo que ele chega e questiona sobre quem é aquela moça, eles podiam ter mentido, eles podiam não ter dito nada, mas eles testemunham em favor dela. Olha que providência de Deus. Talvez naquela época e até hoje em dia mesmo, se um chefe, se um patrão chega e pergunta, uma coisa muito comum é dos outros empregados falarem mal daquela pessoa. Mas olha que sorte, né? Olha que providência de Deus. Ela vai justamente com servos, com empregados que testemunham bem dela, que falam como ela estava trabalhando muito desde que ela tinha chego. E olha só, vamos parar para pensar o que podia ter acontecido com Ruth se Deus não tivesse cuidando dela em todos os mínimos detalhes. Se Deus não tivesse conduzido ela para entrar justamente nesse campo que foi bom para ela. Ruth era uma mulher estrangeira, viúva, sem dinheiro e sem ninguém para proteger ela. Então, ela podia ter sofrido todo tipo de violência. Ela podia ter sofrido violência física, ela podia ter sofrido violência sexual, ela podia ter sofrido de tudo. E a gente vê registros na Bíblia dos profetas advertindo muito as pessoas em Israel,
porque eles não estavam guardando essas leis de Levíticos. Então a gente tem registros de como a vida era perigosa para uma mulher sozinha naquele tempo, no tempo de Juízes. Mas Deus, ele preserva a Ruth integralmente, então nada de mal acontece para ela. Muito pelo contrário, a gente vê como tudo foi funcionando para que ela fosse abençoada cada vez mais. Então aqui a gente tem a segunda aplicação do dia, que Deus, ele conhece a nossa condição e age de maneiras que a gente nem sabe e nem imagina. Para Ruth, ela estava entrando num campo onde ela podia trabalhar. Mas só que Deus, ele estava agindo e abençoando ela de uma maneira em que ela nem sonhava. Ela nem imaginava como que Deus cuidou e preservou a vida dela. Isso também acontece na nossa vida. Às vezes a gente está aqui, às vezes a gente veio estudar em São João del Rei, morar em São João del Rei, e a gente nem sabe o porquê, mas Deus, não é porque simplesmente foi onde a gente passou no vestibular. Deus, ele normalmente cuida e ele age de maneiras com que a gente nunca vai saber. E continuando, né, no verso 4 e 5, tá lá, Boaz, um homem rico que trata os funcionários de uma maneira muito exemplar, que mostra em todos os momentos que ele é uma pessoa idônea, uma pessoa que realmente serve a Deus. E o Ruth chama muito a atenção dele. Então ele pergunta, né, sobre ela, sobre quem que é aquela moça que tá lá. E agora vamos ler o trechinho final para a gente já acabar. No versículo 8 ele fala assim: Boaz foi até Ruth e disse: Ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim, observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei aos homens para não a tratarem mal. E quando você estiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth curvou-se diante dele com o rosto no chão e disse: O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei tudo que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Então, aqui no versículo 8, a gente vê que Ruth, mais uma vez, ela toma uma posição de humildade, então ela estranha aquela benevolência. E ela sabe que ela é estrangeira, ela sabe que ela não tem direitos nem de beber água junto com as outras pessoas. E ela não acha que Boaz está fazendo mais do que obrigação dele, ou nada disso, não. Ela reconhece que ele está sendo bom, que ele está sendo gracioso com ela. E no versículo 12, a gente vê uma coisa muito interessante, que o que interessou Boaz para assim, correr atrás de Ruth, para saber mais dela, foi a história de fé. Foi o testemunho da obra que o Senhor fez na vida dela. Foi o fato dela ter deixado Moabe e vindo para Israel, tanto de uma maneira física quanto de uma maneira espiritual. Então ele vê a partir do testemunho dela, ele vê que Ruth, ela é uma mulher piedosa, ela é uma mulher que trabalha muito e que ela realmente deixou tudo para trás. Ela deixou a família dela, ela deixou uma vida mais confortável, ela deixou a fé dela, a fé pagã que ela tinha antes, para vir para Israel. E ele reconhece isso. E ele honra e clama a Deus para que Deus honre Ruth pelo que ela fez. Porque ela veio buscar abrigo diante do Senhor. Então a gente vê aqui uma coisa muito interessante, que a gente vai ter a oportunidade de se estender semana que vem. Olha só como que Boaz logo reconhece em Ruth alguém que tem uma fé genuína, alguém que tem uma fé idônea, por causa do testemunho dela. Olha como que um testemunho de fé, um testemunho de conversão consegue atingir as pessoas, ela consegue mostrar uma fé genuína. E agora, eu queria deixar para a gente terminar algumas perguntas para reflexão, para a gente conversar e responder na semana que vem. Então, a gente, como um grupo de mulheres, o que a gente quer ser na vida? Porque a gente está buscando coisas todos os dias, né? Mas em que a gente realmente busca crescer na vida? O que a gente tem de mais atraente? Será que a gente busca
crescer e investir na nossa beleza, no nosso corpo, no nosso trabalho, na vida, nas habilidades manuais, nos artesanatos que a gente sabe fazer muito bem? Ou será que, como Ruth, a gente busca crescer, a gente busca transparecer fé e piedade? Então, isso é uma pergunta que realmente a gente precisa olhar. No que a gente tem dedicado o nosso tempo? O que a gente tem mais buscado? Porque muitas vezes a gente busca coisas externas, coisas desse mundo. Enquanto a Bíblia ela desafia a gente como mulher buscar a fé, a piedade, as boas obras, para ter um bom testemunho, assim como Ruth teve. Então, semana que vai olhar esse texto de novo, capítulo 2, a gente vai voltar nele, mas a gente vai olhar com outras perspectivas. Hoje eu quis trazer para vocês uma perspectiva quase que mais superficial da história contada por si mesmo, mas semana que vem a gente vai olhar mais como aqui a gente pode ser desafiada na nossa santificação e como que esse processo, como a lei de Deus, como o exemplo de Cristo, muda a nossa essência. Como que Ruth, que era uma mulher moabita antes, era uma mulher que tinha uma cultura, que tinha práticas totalmente depravadas, ela se torna uma mulher extremamente piedosa, extremamente de acordo com a vontade de Deus. E é esse desafio que Deus quer pra gente. Talvez a gente não tenha saído de um lugar como Ruth, né, que era moabita, sinônimo do que era ruim. Mas a gente com certeza saiu de um lugar muito ruim, porque a gente saiu de um lugar de pecado. E a gente é desafiado a vir para um lugar de piedade, para vir para um lugar de santificação. Até mesmo quando Paulo fala, né, que os ornamentos, que as joias das mulheres cristãs têm que ser as suas boas obras. Então, como isso de fato vai acontecer na nossa vida? E isso eu quero trabalhar muito semana que vem com vocês. Então, espero que vocês voltem, que vocês assistam também semana que vem e vamos orar para a gente encerrar. Senhor Deus, nós queremos pedir para que o Senhor possa frutificar essa mensagem de hoje nos nossos corações. Nós queremos pedir para que o Senhor possa dar na gente vontade de trabalhar, de correr atrás do nosso sustento, de valorizar o que o Senhor entrega para a gente, mesmo que na nossa cabeça não seja o mais ideal ou não seja o que a gente tenha desejado, mas que o Senhor possa nos ajudar a ter um coração grato. Também queremos pedir para que o Senhor esteja sempre nos lembrando da tua soberania, lembrando que por mais que a gente faça, por mais que a gente corra atrás, é sempre o Senhor que abre as portas, o Senhor que fecha as portas e o Senhor que nos sustenta. Também queria pedir para que o Senhor possa colocar no nosso coração sempre querer mais e mais ser parecido com o Senhor, sempre mais e mais ter uma vida piedosa, uma vida que realmente busca as coisas do Senhor e cada vez menos as coisas aqui dessa terra. Que o Senhor possa trazer o testemunho que a gente tem na Bíblia de Boaz e Ruth, de duas pessoas que foram muito piedosas, para que a gente possa se inspirar e buscar cada vez mais a bondade do Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.